Muitos se admiram dos milagres que o Senhor Jesus fez e tem feito. Mas estas pessoas não aceitarão que o mesmo Jesus que operou aqueles milagres e opera milagres ainda, pode operar o milagre também em sua vida. Olá, paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui, gente, mais uma vez para esse momento, de meditação na palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar em nossos corações profundamente. É exatamente assim, gente, que algumas pessoas às vezes reagem diante da presença de Jesus, diante dos feitos de Jesus. Elas ficam pasmas, se perguntando como é que foi feito, como é que fez esse milagre. Mas só que essa reação, de admiração nada mais é do que perguntas, indagações sobre como é que pode ter vindo, milagre, daí. Como é que pode ter vindo uma operação, miraculosa dali? E lógico, que há pessoas que acabam duvidando, acabam não dando credibilidade à operação de Deus, pois Deus operava ali os milagres que Ele fazia, operava através do Senhor Deus. Então as pessoas acabavam não crendo na operação de Deus simplesmente por dizer conhecer Jesus, saber quem era Jesus. Então algumas pessoas deduziam saber conhecer quem era Jesus. Elas achavam que conheciam quem era Jesus. Então muitos nessa época deduziam, conhecer o Senhor Jesus. E hoje, gente, nesses dias que vivemos, não é diferente. E imagine só, as pessoas, já deduziam, que conheciam a Jesus. Já diziam que conheciam Jesus, o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. E hoje, nesses tempos, são pessoas, que se colocam como um canal, de bênção, que são pessoas que colocam como instrumento, ministrados da forma que o Senhor, quer operar. Então o Senhor usa cada vida de forma particular, de uma forma que Ele, precisa para operar, para poder tocar, para poder transformar. Então você vai ver o Senhor fazendo vários tipos de operações de milagres diferentes. Não vai ser padrão, não vai ser algo igual, mas sim sempre sobrenatural. E nos dias de hoje não é diferente dos dias de antigamente. Hoje tem pessoas que falam do Senhor Jesus, que levam a palavra do Senhor Jesus. Há pessoas que deduzem conhecer essa pessoa. Só ao olhar já julgam conhecer o caráter da pessoa. Pessoas mesmo de perto, amigos, familiares, que julgam conhecer a pessoa e em seu coração diz: pode vir alguma coisa boa dessa pessoa. Eu começo ali também um julgamento, mostrando que aquela pessoa não é digna, de estar ali, ou não pode estar ali para ser usada, ministrada, no caso, pelo Senhor. E isso é muito comum, não é algo que é anunciado. Só que quando a pessoa ela age dessa forma, ela coloca um impedimento para uma operação de milagre de Deus em sua vida. Para o milagre acontecer na vida de uma pessoa, não depende só de Deus, depende da pessoa e Deus. Então as coisas se unem.
Então as coisas fluem, então o milagre acontece realmente. E perdemos muita coisa quando agimos dessa forma. Quando agimos, tomando uma posição de julgamento, de uma forma que não ajuda nada para mover o poder de Deus a nosso favor. Sim, pode ter algumas situações particulares, do porquê que às vezes não acontece um milagre na vida de uma pessoa. Sim, mas geralmente o que é mais comum quando não acontece um milagre é justamente por isso. Porque não cremos, porque às vezes queremos ver primeiro para crer. As coisas não acontecem, da forma, que queremos. Pois não é de nossa forma, da maneira que queremos, da maneira de Deus. É o caminho que devemos percorrer, o caminho da fé para o milagre. Nós não conseguiremos chegar àquela linha, de chegada de um vitorioso, daquele que correu e correu, legitimamente. Nós não conseguiremos chegar nessa linha se não andarmos com o Senhor Deus, se não confiarmos nele, se não crermos na sua palavra, a qual ele nos anima, a qual ele nos fortalece, a qual ele nos faz a cada dia, a olhar o nosso dia com outro olhar, a ter forças para continuar a caminhar. Pois sem essa força, sem esse milagre, pois já levantar em um dia respirando já é um grande milagre. Sem essa força, nós não conseguimos, nós quebramos, nós caímos, nos machucamos. Então precisamos compreender que não só depende de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas, para as nossas vidas, sempre é a melhor. Não é da vontade de Deus ver as pessoas padecerem, ver as pessoas doentes. E vou dizer aqui mais uma coisa para que vocês compreendam um pouco esse raciocínio. Há pessoas que não têm força, elas não conseguem ter força, essa pessoa às vezes precisa de alguma ajuda, sabe? E há pessoas que estão próximas ali para ajudar, pessoas que estão ali como mesmo ferramentas de Deus, então estão ali próximas para ajudar nesses momentos. E o que acontece é que essa pessoa, ela ministra sobre a vida dessa pessoa. Ela está ali cercando aquela pessoa, com o entendimento do Senhor Deus, ministrando sobre a vida dela e também orando, intercedendo, chamando a existência das coisas de Deus na vida dela. Mas ela tem alguma expressão de fé, então é praticamente como se faltasse um pouquinho mais, Então tem essa pessoa que geralmente é o marido, ou é a mulher, que estão andando ali junto. Então é preciso ter um pouco, mais, ela tem uma parte de fé, o outro também tem aquela fé. Então é preciso um pouco mais do outro, daquela ajuda em oração, daquela busca e tal, para que as coisas realmente aconteçam, para que essa pessoa veja um milagre em sua vida materializado. Então aquele julgamento, que a pessoa faz geralmente por às vezes conhecer aquela pessoa, achando que dali não pode vir um milagre, achando que dali Deus não pode operar, de ver a pessoa e julgar logo pela capa, como o livro que você julga logo aquele livro pela capa, isso deve ser colocado de lado, pois às vezes é através dessa vida que o Senhor vai tocar na tua vida. O Senhor vai abençoar através daquela vida, pois Deus tem às vezes um propósito por tocar através daquela vida em sua vida. Então, às vezes é por esse meio que ele vai tocar, é por esse meio que ele vai
É por esse meio que ele vai realmente transformar. Então, só para reforçar, né, isso que eu acabei de falar com vocês, e é claro que eu tenho que trazer aqui, né, essas reflexões com base na palavra de Deus. E a passagem fica em Marcos 6, capítulo 6, versículo 2. E eu vou até, deixa eu ver, eu vou até ao 6, tá? Então no versículo 2 diz: chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos ouvindo-o admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Você percebe que eles se admiraram, né? Como, né, foi falado aqui, a gente conversou, né? Como foi falado aqui com vocês sobre isso. Eles se admiraram ali, mas tipo, dizendo: como pode vir alguma coisa? Nós conhecemos. Como que ele pode falar assim? Como que pode pregar assim? Como que ele pode fazer tais maravilhas por suas mãos? Que mãos? Que mãos são essas? Julgando, né? Que por aquelas mãos, como é que poderia vir tais coisas? E talvez nós tenhamos tal posicionamento que não agrada ao Senhor Deus. Mas isso é um impedimento para nós mesmos. Isso é um grande impedimento para nós mesmos. Pois somos nós que perdemos com isso. Versículo 4 diz: Jesus, porém, lhes disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Então, percebe? Entre os parentes, entre a sua casa, né? Sua casa, aquele meio, né, onde viveu, né, o local onde é conhecido. Não tem honra, né? Não tem honra. Olha o peso da pessoa, da própria pessoa pôr impedimento no agir de Deus em sua vida. Olha o versículo 5 que diz: ele, quem? O Senhor Jesus, não pôde. Vou repetir. Ele, quem? O Senhor Jesus, não pôde. Jesus não pôde. Não pôde, não conseguiu. Ele não pôde, né? Pode-se dizer assim, ele não pôde fazer o que ele queria realmente fazer na vida de muitos ali. Pois às vezes tem a pessoa, né, mostrando aquela descrença, mostrando, né, julgando e tudo mais. Tem uma pessoa que não está falando nada, não está fazendo nada, não está julgando, mas ela acaba sendo influenciada também, sabe? Vai tipo naquela onda. Então no versículo fala sobre Jesus. Ele não pôde fazer ali onde havia pessoas descrentes, onde havia pessoas que não estavam crendo em Jesus por pensar que o conhecesse de fato. E de fato essas pessoas não o conheciam. Então ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Tá entendendo? Jesus não pôde fazer obras maravilhosas. Diz aqui, somente curou alguns poucos enfermos. Somente curou alguns poucos enfermos. O Senhor Jesus somente curou alguns poucos enfermos que provavelmente creram, que provavelmente receberam a palavra. Mas como é contaminante quando há pessoas que estão perto, que descrente perto de você, e ela passa a mesma mensagem que ela está sentindo, ela passa para você. Então, com isso, eu digo para você: vigie com quem você anda. Vigie com quem você anda.
se você não é aquele agente que influencia para o bem, que você, conhecendo a palavra de Deus, você não influencia, mas você é influenciado para estar distante de Deus, eu digo, vigie, tome cuidado. E continuando diz, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. É preciso crer. Não depende só de Jesus, não. Não. Não pense. Não pense que depende de Jesus. Nós precisamos o quê? Estarmos o quê? Alinhado. Alinhado com o Senhor Jesus. Lado a lado. Lado a lado. Nada é por acaso. Nada é sem propósito. A palavra de Deus é enviada é como semente. E a semente precisa aqui, ó, germinar aqui dentro. Fixar aqui dentro. Fixar, certamente fixar. Precisa cair em boa terra, em corações que estão receptivos, estão prontos para receber essa semente. Então, por aqui eu fico. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.